Rodrigo, você tocou aí no assunto, né, de pastagem nativa, e a gente volta um pouquinho sobre pastagem cultivada. O que é que você tem aí de experiência com relação hoje aí com espécies de gramíneas ditas exóticas, né, que são as africanas aí que vieram, principalmente, na região semiárida? O que você tem aí observado? Pronto. Assim, eu quando fui montar o projeto lá do Sistema Integrado, a gente sempre teve em mente essa questão lá da simplificação, né? Então, o primeiro ponto foi montar o sistema de uma maneira que fosse possível um produtor chegando, você dizer o passo a passo. Você faz isso, depois faz isso, depois faz isso, e tem essa expectativa, né? Então, dentro dessa lógica, uma das coisas que também a gente foi muito bombardeado no tempo, quando foi para montar, era de pôr vários tipos de gramínea, né? Ah, tem essa gramínea, por que você não coloca? Tem aquela, você não coloca? E a gente sempre foi muito, talvez assim, reticente nesse aspecto, porque a gente sempre encarou o seguinte: quando a gente pega a condição de semiárido, nós falamos que ela é bem variável, né? E a gente precisa, então, para poder dizer que uma planta, ela se tornou, né, uma cultura recomendável para a região, ela precisa ter um tempo maior de avaliação, porque como o clima ela é irregular, eu preciso ter a exposição dessa planta às possibilidades que só o tempo vai dizer, só o tempo que vai trazer para ela aquela condição. E aí, esse filtro, a gente já automaticamente reduz bastante a possibilidade de plantas que possam ser ditas como realmente recomendadas com uma certa garantia de sucesso na implantação. Eu diria que, então, a gente tem um grupo das clássicas, né? As culturas clássicas que já foram testadas ao longo dos últimos 60 anos, como o búfalo, o corrente, o andropógo, a braquiária de brejo, nas áreas que brejam, o mais modernamente, mas já com mais de 15 anos, o capim canarana, dentro das áreas de brejo. Então, a gente tem algumas capins que eu diria assim, que classicamente, historicamente, já tem sua validação. Mas são poucos, né, que se a gente for ver. A gente falou de andropógo, de búfalo, de corrente. De corrente, né? Aí a braquiária de brejo naquelas áreas alagoadas junto com o canarana. E mais recentemente, também com os últimos 10, 15 anos, o maçai. Então a gente tem no possível cardápio aqui de forrageiras, a gente teria essas, tá? Isso pensando no semiárido, né? Porque quando a gente fala assim, falou isso em Nordeste, como o senhor falou, a gente tem que sempre falar não Nordeste, falar semiárido, né? No polígono da seca. Porque quando a gente fala do Nordeste, o Mombaça é muito bom, lá na Tijuca, em Beberibe. Produz excelente, né? Mas chove 1.700 milímetros. O solo é um argissolo profundo. Então, é Nordeste, mas é uma condição que a gente não está tratando. Tratando do semiárido, eu diria que tem esses, né? Algumas regiões na Bahia, eu tenho escutado bastante há muito tempo, pessoal falando do Green Panic. Lá nas regiões que tem uns solos melhores, eles têm produzido bem. Mas o grosso é búfalo, corrente, é andropólogo, braquiária de brejo e depois maçai e canarana. É o que a gente teve de mais recente. Mais moderno, com já um tempo maior, né? 15 anos de teste, para poder justamente aquela cultura ela ser exposta a um ano que veio seco, a um ano que veio muita chuva, para saber como é que ela se comporta, porque a gente tem que lembrar que o solo é raso. E como o solo é raso, quando chove pouco, ele seca rápido, porque ele não tem reserva. Então, o solo raso precisa de ter uma chuva mais constante, para ele ter água disponível para a planta. Então, quando para de chover, ele seca rápido. Do mesmo jeito que se chove muito, ele breja. E a planta passa por estresse, por excesso. Então, a gente precisa de ter esse tempo para poder a cultura ser testada nessa condição. Fora que se isso fosse só um ano, ou esse período, era bom, mas ainda mais ela deveria ser exposta àquela possibilidade de ter 3, 4 anos seguidos de precipitação abaixo da média, que são as secas. Aí eu posso dizer que aquela cultura ela é realmente testada, né? Então, basicamente, são aquelas. Agora, sim, graças a Deus, a gente está tendo, que a gente não tinha, né, professor? Se a gente fosse ver, nós não tínhamos disponibilidade de empresas procurando desenvolver materiais para a região, mesmo testar. Eu não vou longe, não. Se a gente fosse pegar o lançamento das plantas, ninguém testava no Nordeste. Não tem planta testada no Nordeste. O maçai foi Deus que botou lá, porque ela não foi testada aqui, ele veio para cá.
Então, se a gente for ver assim, muitas vezes a variedade é recomendada, no máximo, está lá dizendo, recomendada para o Nordeste. É mesmo que nada. Dizer que é recomendado para o Nordeste. Às vezes o Nordeste está se baseando no experimento que foi feito no Tocantins, lá em Palmas. Aí, porque está na mesma, né, longitude, latitude, próxima ali. Então, mas assim, a gente tem tido agora algumas plantas, né, que vêm sendo testadas. A gente está com aquele experimento com o capim-camelo, a gente tem outras gramíneas que vêm sendo introduzidas. Dependendo, eu diria que o grande, pelo menos aqui no Ceará, o grande diferencial, ou quem vai determinar, vai ser o solo, a física do solo. Então, a gente muitas vezes, falando da fertilidade, eu lembrei agora, a pessoa fala, o solo é muito fértil. Eu vou lembrar aqui do professor Boanés, ele fala uma vez de fertilidade, ele disse, se você pegar... Não, Boanés não, professor Assis Júnior. Se você pegar um tijolo e mandar moer e mandar analisar, vai sair que ele é fértil, porque ele foi feito de um aluvião, rico em fósforo, potássio, etc, etc. Às vezes vai estar dizendo que ele quimicamente é muito bom, mas fisicamente ele é muito limitado. E, na minha avaliação, a física do solo no semiárido ela é mais importante do que a química. Porque a física ela tem uma associação direta com capacidade de armazenamento de água. Ela é quem vai dizer se aquela chuva que veio fica ou não, ou se passa. E para a planta, automaticamente, o que infiltra que é o determinante. Então, a física é o primeiro ponto. Depois da quantidade precipitada da distribuição, os parâmetros de relevo, inclinação, que vai influenciar no escoamento, profundidade, textura, que vai dizer capacidade de armazenamento, é que é o fator primordial. E isso vai dizer qual é a gramínea. Tá? Então, por exemplo, o Maasai, a gente não tem tido sucesso no Maasai naqueles solos mais típicos do sertão, aqueles solos mais rasos, de 30, 40 centímetros, porque ele não conseguiu, pelo menos as áreas que a gente viu, se perenizar bem. Ele teve que se valer das sementes. A torceira morreu. Então, ele mostrando que naquele tipo de solo ele já não vai bem. Porém, naqueles solos como os solos de várzea, que o búfalo não vai bem, que o andropólogo muitas vezes também não vai bem, ele tem ido bem. Ou seja, ele vem meio que preenchendo a lacuna, principalmente aqui no Ceará, com relação aos solos mais sujeitos a encharcamento, ele aguenta mais lá, e uns solos um pouco melhores. Então, assim, ele passou a ser um componente. Seria isso que eu podia dizer das gramíneas, sabe? Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.